Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Milão e sejam bem-vindos ao canal. E hoje vamos começar aí uma série, na verdade uma série em curso, que é curso de front-end. E daqui a pouquinho eu vou estar falando mais sobre isso, mas antes eu quero pedir o teu apoio aí, para você deixar o like, compartilhar esse vídeo. E você que ainda não é inscrito no canal, clique no botão se inscrever e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, beleza? Então vamos para o curso, roda a vinheta. Bom pessoal, resolvi fazer um cursinho grátis completo de front-end, não é nenhuma pegadinha, não é nenhum cursinho para fazer você comprar um curso depois, na verdade eu não faço curso pago. E eu resolvi voltar com o canal e já fazer esse curso. Vai ser um curso para quem tem realmente interesse de desenvolver o website, certo? Então, é o seguinte, se você não assistir a aula completa ou tiver dúvidas que tá no vídeo, eu não vou responder porque tem muita gente que entra e fica procurando só coisas específicas, depois não acha o que quer porque não viu o vídeo inteiro, depois fica fazendo as perguntas. Se houver perguntas que está no vídeo, eu não vou responder. Vou falar, assista o vídeo. Se houver questões que não foi abordada no vídeo, você tiver alguma dúvida que é em relação ao que foi passado no vídeo, eu vou estar respondendo. Então por isso que eu sugiro que você assista o vídeo completamente, do início ao fim, para você entender se você realmente tem interesse de aprender a desenvolver site. Nós vamos aprender tudo por etapas, nós vamos começar com HTML, depois vamos para CSS, vamos para o responsivo, vamos aprender Java e por aí vai, mas tudo vai ser numa sequência correta, o curso desenvolver direitinho. Vou ensinar a parte teórica necessária e a parte prática, não vou ensinar a parte histórica, por exemplo, o que é o HTML, de onde o HTML veio, como surgiu, não, esse tipo de coisa eu não vou ensinar, tá bom, galera? Isso daí você pode muito bem pesquisar no Google e você vai achar diversos artigos ensinando, mostrando como que surgiu o HTML e a história do HTML, tá bom? Para esse curso, vou estar usando aqui o Visual Studio Code. Você fica à vontade para usar o software que você achar melhor. Tem o Sublime Text, que também é um software muito bom, mas o diferencial do Visual Studio Code é que o Visual Studio Code tem um server local já embutido no próprio servidor. Se você usar o Sublime Text, você vai ter que baixar o XAMPP, que é um servidor local, e vai ter que instalar e abrir um servidor. Então por isso que eu recomendo usar aqui o Visual Studio. Vou estar deixando para vocês aí o link para download. Você vem aqui, baixa para o seu sistema operacional, instalar, e aí conforme a gente for utilizando, eu vou ensinando vocês aqui a utilizar o programa ao longo do curso, tá bom? Bom, beleza, vamos ao que interessa, que é o curso. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um new file, tá? Ele vai abrir aqui, nós vamos dar um Ctrl S e vamos nomear de index. Por que index? Porque nós estamos dando a entender o nosso navegador que é a nossa página principal, tá? Então você sempre, por boa prática, nomeie a sua página principal como index. Aí nós vamos determinar a extensão, vamos colocar HTML, né? Por quê? Porque HTML vai ser a extensão a qual o nosso navegador vai conseguir ler o nosso código para poder transformar assim no website. E vamos dar um salvar. Você vai ver que automaticamente já mudou aqui e já o nosso aplicativo já reconhece aqui como um texto de HTML. Beleza? Para quem não sabe, HTML é Hypertext Markup Language, que significa linguagem de marcação de hipertexto, que é a linguagem onde é lida pelo navegador para poder... tudo que você vê numa página, por exemplo, se eu olhar aqui a página do Studio Code, do Visual Code, tudo isso daqui são códigos, e esses códigos são lidos pelo navegador e ele vai se transformar justamente na parte visual. Então tudo por trás daqui é um código. Aqui é um código, vários códigos, e cada código representa uma parte do site, certo? E aí o site lê esse código, ele transforma no que a gente codificou para ser realmente, tá? Bom, vamos falar hoje de HTML básico, tá?
O que é o HTML básico? É o que a gente precisa para começar a montar o nosso esqueleto do HTML. A primeira coisa que nós usamos no HTML para começar o nosso documento é uma coisa chamada doctype. O que é o doctype? É onde nós vamos definir que tipo de documento nós estamos usando. Então, como que nós fazemos isso? Primeira coisa no HTML que nós usamos sempre é o chevron. O chevron é esse sinal de maior e esse sinal de menor. Tudo vai dentro desse chevron, ok? Porque só assim o leitor de HTML vai conseguir identificar o meu código. Sempre que você fechar um código, você sempre vai fechar ele com uma barra. Por quê? Então, por exemplo, aqui eu abri meu código e aqui eu fechei o meu código. E aqui o navegador ele vai entender o que o código está querendo dizer. Há alguns casos que nós não usamos essa barra, mas na maioria dos casos sempre use a barra para fechar o código, certo? Então quando eu vou abrir sempre um código, por exemplo, eu vou abrir o doctype, então eu vou abrir aqui o doctype, nós usamos o exclamação para chamar, e aí vamos escrever aqui, ó, doctype, tá? Doctype, você vê que ele já reconheceu, e aí nós vamos falar para o nosso código que eu vou usar um tipo de documento de HTML, e aí eu vou simplesmente aqui fechar, tá? Nesse caso, nós não fechamos com barra. Se você fizer aqui também de uma forma que o navegador ele vai entender também, o programa ele vai entender o que você quer, então tá vendo, ele tá me dando aqui uma solução, e ele completa, e a maioria das coisas aqui ele vai completar para você, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai usar aqui é o doctype, onde a gente vai dizer para o nosso navegador, para o nosso leitor de código, que esse documento ele é um documento HTML. Bom, se nós dizemos para o nosso leitor de HTML que é um arquivo HTML, então nós precisamos determinar que ele realmente é um arquivo HTML, correto? Então eu vou abrir aqui e automaticamente ele fecha para nós, mas aqui você abriu e fechou um documento HTML. Então tudo que você for colocar no site tem que estar dentro do HTML. Tudo que você for colocar no seu site, ele necessariamente precisa estar dentro do HTML. Então, como ele está sendo lido em HTML, então o doctype aqui ele está lendo HTML, ele está buscando aqui a tag HTML e ele vai começar essa leitura até chegar no final do HTML. Então, é necessário tudo estar dentro do HTML, certo? Outra tag que nós usamos é uma tag chamada read, certo? O que serve a tag read? Ela contém metadados e contém informações para o nosso documento. Eu não vou entrar muito a fundo nisso daqui hoje, porque a gente vai aprender de metadados mais para frente. Mas a grosso modo que seria tudo aquilo que o usuário não vai ver, informações do nosso site, a qual o nosso usuário não vê. São informações que o meu site precisa para trabalhar, que fica restrito apenas para o desenvolvedor, a qual o usuário final não vê. Vamos dar um exemplo. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês o Open Live Server. Deixa eu abrir aqui para vocês. Tá vendo que aqui o meu documento já está aberto, ó, index.html. E aqui, ó, index.html. Então esse é o meu documento. É o documento que o navegador está lendo, porque ele não sabe o que é, eu não dei nenhuma informação até agora. Aqui a gente não deu nenhuma informação para o nosso navegador, certo? Aí quando eu chego aqui e uso uma tag muito importante, que é uma tag chamada title, né, de título. Aqui, ó, title. Eu estou dizendo aqui para o meu navegador o que é o title. Define o título de um documento. Então agora eu vou dizer aqui, ó. Este é o meu site. E vou dar um Ctrl S para salvar. Quando eu fizer isso, eu vou estar dando uma informação para o meu site, para o meu navegador, para ele dizer aqui que é o meu site. Você está vendo aqui, ó, Estúdio Visual, Estúdio Code, é a mesma coisa. Ali nós determinamos uma informação para que quando a pessoa abrir várias abas, né, do navegador, ela saber realmente o que é cada aba que ela está trabalhando. Se eu realmente tirar isso daqui, né, eu tirar essa informaçãozinha aqui,
O cara, quando abrir várias abas, ele vai falar, mas que raio que é esse index.html aqui, né? Meu, que aí o cara tem que clicar. Então isso é uma informação muito importante, né? Que você deve sempre colocar no seu site, o nome do seu site aqui para aparecer na aba e a pessoa se identificar o que ela tem aberto aqui, certo? E fora isso, não vou ensinar hoje, e dentro desse head a gente vai colocar metadados que vamos trazer informações sobre o nosso site. Eu vou falar isso mais para frente, então por enquanto eu não vou trazer coisas que não vão ser úteis nessa aula. Beleza. Bom, a gente já determinou aqui o head, né? Que é a cabeça do nosso site. Agora a gente precisa determinar o quê? Porque um site, pessoal, é como um corpo. Você tem a cabeça, você tem o corpo, você tem, vamos dizer, as pernas. Então, é assim que você vai estruturando seu site. Então, se a gente precisa de um corpo, que é o nosso site em si, que é o conteúdo do nosso site, então nós precisamos do quê? De um body, né? O que é um body? É o corpo do nosso site, né? Então, tudo que nós formos colocarmos dentro do nosso site, todo conteúdo vai dentro do body. Todo conteúdo do site vai dentro do body. Tudo que vai para cá, vamos abrir de novo aqui o Visual Code. Tudo isso daqui está dentro de um body, certo? Tudo dentro de um body, que é o corpo do site, todas as informações, certo? E aí, aqui dentro nós vamos começar a estilizar o nosso site. Estilizar não, nós vamos começar a montar o nosso site, montar o corpo do nosso site. E nós vamos usar aqui uma primeira tag padrão, né, que nós usamos no site, que é o famoso H. Nós temos o H1 ao H6. Então eu vou dizer aqui H1 e vou copiar isso daqui mais 5 vezes. Ctrl V, V, 4, 5, 6, tá? Vou aqui colocar 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui a mesma coisa. 6, 5, 4, 3 e 2. Tá? Eu vou colocar aqui. Este é o meu título. Tá? E vamos aqui. Ctrl C. E vamos vir aqui, tá? Quando eu der um Ctrl S, vamos lá no nosso site. Você vai ver que ele criou aqui 6 títulos. O H1, ele vai criar sempre o maior título, e aí o H2, 3, 4 até o 6 ele vai diminuindo. Então nós usamos o H conforme a necessidade. Então o H sempre vai ser usado aí para um título, e isso é muito importante porque os buscadores, né, e para você fazer um SEO bem interessante, usar o H1 e depois mais para frente a gente vai ver isso, vai ser muito interessante para a gente ficar cada vez melhor posicionado dentro dos buscadores. Então aqui você vai determinar, né, para o seu navegador que tipo de título você vai usar, certo? Então vamos supor aqui este é meu título e existe uma outra tag também básica que nós vamos usar bastante na composição do nosso site, que é o P, que nada mais é do que o nosso parágrafo, o texto que a gente vai usar. Então, se a gente tem o H1 para usar como título, a gente tem o P, o parágrafo, para usar como o nosso texto. Então, vou colocar aqui, este é o texto do meu site. Tá? No Ctrl S. E na hora que eu vim aqui no meu site, a gente vai ter aqui o título do site e o texto embaixo, tá? Então isso é bem básico aí, uma coisa básica que a gente vai usar muito dentro do nosso site, né? Títulos, H1 a gente vai usar muito e vamos usar muito aí o P para poder tá trabalhando o nosso site. Agora uma coisa muito importante, né? Que também a gente vai usar em momentos específicos, também em momentos necessários. Por exemplo, se eu fizer isso daqui, ele quebrou uma linha, mas o site, a leitura do código não entende isso como uma quebra de linha, certo? Eu poderia ter uma quebra de linha assim, se eu fizesse isso daqui, ok?
Mas, por boa prática, isso é errado. Por quê? Porque eu vou estar usando muitos parágrafos fora de contexto. Por exemplo, o que eu quisesse aqui usar, esse é meu site, e aqui vou colocar o meu texto, certo? Mas eu quero que da vírgula para cá, venha aqui para baixo, certo? Vem aqui para baixo. Então, se eu fizer isso daqui, ó, o meu site vai me dar uma quebra de linha, não porque ele quebrou a linha, porque eu comecei um novo texto. Então, por padrão, o navegador entende que eu estou iniciando um novo texto, então ele vai me colocar na linha embaixo. Mas se eu estou usando um parágrafo, né, o P de parágrafo e não de frase, então o meu parágrafo ele tem que conter tudo dentro de um P. Se o meu parágrafo tem ali 1000 caracteres, os 1000 caracteres tem que estar dentro do P. Mas eu quero quebrar a linha em certos momentos. Aí, o que nós fazemos? Certo? Vamos voltar aqui. E, por exemplo, se eu colocar aqui de novo e fazer isso daqui, tá? Eu vou dar um Ctrl S. O meu site não vai entender, né? O meu navegador não vai entender que eu quis fazer uma quebra de linha, porque ele não entende um Enter como quebra de linha. Então aí entra outra tag bem legal e bem interessante, que é a tag de quebra de linha, né? A tag de quebra de linha é um BR, né? Você coloca um BR dentro do chevron. Se você quiser quebrar a linha com isso, você pode quebrar, não tem problema, tá? Vou fazer dos dois modos, vou fazer sem quebrar a linha, vamos dar um Ctrl S. Você vai ver que o meu site quebrou a linha aqui após a vírgula, como assim eu tinha determinado ali no BR. E mesmo se eu quebrar a linha aqui, ó, opa, se eu quebrar a linha aqui, der um S, Ctrl S, ele vai continuar quebrando a linha, porque o que o leitor de código vai entender é esse BR, ele vai entender que eu estou pedindo para quebrar a linha exatamente depois da vírgula. Isso é muito bom quando você quer limitar o seu texto, mas é claro que, pessoal, isso daqui é uma coisa que eu estou te ensinando, mas a gente vai trabalhar com esse tipo de quebra de linha no CSS. Então, não necessariamente a gente vai precisar usar esse BR, mas eu estou te ensinando, porque é uma coisa que você quiser utilizar, você pode utilizar. É uma coisa que talvez uma coisa mais simples, se você vai escrever um texto mais simples sem querer estilizar no CSS e querer quebrar uma linha, também é muito útil. E é importante você aprender esse código. E vamos aprender um outro código. Vamos dizer que quase parecido, mas ele tem uma diferença bem relevante. E vamos dar um exemplo, por exemplo, assim. Vamos pegar aqui, ó. P, colocar aqui, ó. Isto é HTML. E eu vou copiar isso daqui. Vamos dar um 2 Ctrl V. E aqui eu vou colocar isso é CSS. E isso é Java. Se eu der um Ctrl S, simplesmente vai ficar um embaixo do outro, né, por padrão. Mas vamos supor que eu quero separar por temática. Então existe aqui uma tag chamada HR, tá? Que essa tag ela vai separar os temas. Quando você estiver mudando de tema, assunto, e você quiser fazer uma separação no seu site, você simplesmente coloca essa tag e ela vai criar um risco aqui. E assim, separando o teu site por temas. Então até aqui a gente vai falar de HTML. Então se eu vim aqui no Lore Y, por exemplo, Lore Y, né? Lorem Y aqui. Vamos aqui no gerador de Lorem Y. Generate Lorem Y e vamos pegar aqui um parágrafo. Então é o seguinte, eu vou vir aqui, vou dizer aqui que isso daqui é um parágrafo, certo? Aqui é outro parágrafo. E aqui é outro parágrafo. Se eu der um Ctrl S, e lá no nosso site, ele vai separar todo o nosso assunto. Então aqui eu estou falando de HTML, acabou o HTML, a gente faz aqui. Claro, isso é uma coisa que praticamente eu não uso. E se
Se eu fizer separações, eu faço no CSS e de outra maneira, mas é uma coisa que, novamente, eu digo, se você quiser fazer uma coisa mais simples, sem querer usar o CSS, você pode separar usando essa tag. E para finalizar, uma tag muito importante, né, que a gente vai usar é uma tag chamada, né, comentários, que é usada assim. Você abre chevron, coloca uma exclamação, 2 risquinhos, comentário, e você fecha. Isso é muito importante quando você vai trabalhar com HTML. Novamente, vamos abrir aqui um P. E aqui eu vou trabalhar com HTML, certo? Aqui e aqui. Aqui eu vou trabalhar com CSS. E aqui eu vou trabalhar com Java, certo? Só que aqui a gente está dando um exemplo bem simples, mas quando você for trabalhar vai ter muito conteúdo. Então aqui, para mim saber o que eu estou fazendo, eu venho aqui, né? Opa! Eu venho aqui e coloco HTML, tá? HTML. Aí eu venho aqui embaixo e coloco CSS. Venho aqui embaixo e coloco Java. Assim, eu quando estiver vendo o meu trabalho, ou se você estiver compartilhando esse trabalho com alguém, ele vai saber o que é cada tag, quando termina e o comentário dele sobre aquilo. Você pode colocar aqui, ó. Aqui começa sobre HTML. E quando a pessoa lê esse comentário aqui, você pode ver que isso daqui não sai no nosso HTML, isso daí é só para desenvolvedor. O usuário final, ele não vê esses comentários, tá? Mas quem está trabalhando aqui nos códigos vai ver. Isso ajuda para você saber onde que começa o teu trabalho ali daquele assunto, e isso ajuda, se alguma outra pessoa está trabalhando com isso, ela também vai saber. Então os comentários no HTML é muito importante. Ou se você quiser ocultar alguma coisa, fala assim, eu fiz isso daqui, mas eu não quero deletar e também não quero usar. Então o que eu vou fazer? Eu vou comentar, tá? Eu vou comentar, e quando a gente abrir o site, você vai ver que o Java vai sumir. Ele tá lá, né? Se eu vim aqui inspecionar elemento, você vai ver aqui no body que o Java tá aqui, ó. Ele tá aqui. Porém, ele não está visível. Por quê? Porque eu não quero usar ele, mas talvez eu quero usar mais para frente. Então eu não vou deletar aquele código se eu posso usar. Eu não vou deletar aquilo lá porque eu sou, então eu vou simplesmente eu vou comentar ele e deixar lá. Então o comentário tem essas duas funções muito importantes e que você vai usar demais nos seus projetos, tá bom? Então esse foi o HTML básico. Pessoal, eu quero procurar fazer uns vídeos mais longos, mas eu também não quero uns vídeos mais curtos, mas eu também não quero fazer vídeos curtos onde eu deixo passar batido. Então se o vídeo ficar longo, assista com calma, com tranquilidade, para que você entenda, né? É uma coisa bem simples que a gente aprendeu, mas eu gosto de explicar detalhes por detalhes para não ficar nenhuma dúvida. Mas se caso ficar, deixe aí nos comentários. Qualquer dúvida, pessoal, que você colocar que esteja no vídeo, eu vou mandar você assistir o vídeo de novo, porque eu não vou responder questões que está descrita no vídeo. Então não adianta você ficar adiantando, beleza? Então a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.